sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, vamos continuar falando dessa sociedade de consumo. Essa sociedade que ela traz é uma releitura em relação àquilo que, de uma certa maneira, a população, de um modo geral, elas já estavam acostumadas, que a questão é de consumo, mas o consumo até então, ele era um consumo que a gente pode falar assim como sendo primário, porque eu consumia para satisfazer as minhas necessidades básicas, então era mais um consumo de bens materiais. Com essa nova sociedade, eu entendo que eu posso consumir também aquilo que não é material. Então eu posso ter acesso à arte, eu posso ter acesso à informação, eu tenho novos mecanismos que me possibilitam esse consumo, satisfazer dessas necessidades, que elas também são significativas, mas eu não tenho essa necessidade do palpável. Então eu posso consumir sem necessariamente ter algo concreto, algo material mesmo. E dentro disso, dessa nova sociedade de consumo, surge um tópico importante nessa discussão, que é a questão da ética da poupança ao estímulo ao consumo, ou seja, o consumo como prática social, o consumo como status. O que acontecia? Até então, a população, de uma maneira mais abrangente, ela tinha o hábito de poupar mais e consumir menos. Ou seja, então o consumo era aquilo que era estritamente necessário. Era o básico. Então eu não tinha... como que eu posso colocar isso para vocês? Eu não tinha os supérfluos, vamos colocar dessa maneira. Eu tinha só aquilo que era mesmo essencial. Mas com essa nova sociedade capitalista, essa questão de poupar mais e consumir menos, ela não era tão vantajosa para os empresários capitalistas, para os burgueses capitalistas. Por quê? Eu preciso lucrar. Para me lucrar, a população ela tem que consumir. Como que eu vou conseguir isso? Eu preciso estimular. Então eu falo, que bacana, você está poupando, isso é muito bom, mas você tem que consumir, você precisa consumir. Então eu coloco a prática do consumo como se fosse um status social. Então você precisa consumir, você precisa ter aquele produto em específico, porque todo mundo está utilizando aquilo. Então você também precisa ter. Então aquela poupança, aquela parcela de dinheiro que estava ali, aquela reserva monetária, usa para consumir, usa para ter acesso àquele produto, àquela mercadoria. Por quê? A sociedade, agora em relação àquelas pessoas que tinham um potencial econômico, para que eu fosse bem visto, eu precisava consumir aqueles produtos que estavam ali em destaque, que eram verdadeiros hits e que todo mundo deveria consumir. Então era aquilo que estimulava, aquilo que faça com que todos queiram consumir aquele produto em específico. Ainda que por vezes aquele produto ele não fosse assim tão necessário para aquela pessoa, para aquele grupo social. Mas, já que todo mundo consumindo, e a moda agora é aquele produto, aquele objeto, aquele é o objeto do desejo da população, e eu tenho condições de comprar, eu também vou consumir, eu também vou comprar aquele produto. Por quê? Já que eu tenho condições econômicas, eu quero ser bem visto socialmente. E para essa prática social do consumo, para manter esse status, a gente volta na questão do Fordismo e da publicidade. Então a relação do Fordismo nesse contexto da sociedade de consumo é interessante também porque traz mecanismos de publicidade. Porque até então a gente não tinha toda essa relação de publicidade mesmo. Como que acontecia? Se eu queria saber de um determinado produto, eu ia até o vendedor. A única publicidade que eu conseguia para o produto era no momento que eu fosse comprar. Mas se eu estava indo comprar,
é porque eu precisava daquele produto em específico. Então eu me direcionava ao vendedor e esse vendedor, ele é que fazia toda essa publicidade. Agora não, agora eu tenho outros mecanismos, eu preciso estimular o consumo. Porque o consumo, ele é prática social, ele gera status. E para isso o Fordismo entra nessa questão da publicidade, que ela é uma publicidade informativa e ela vai viabilizar esse consumo. E como que são esses mecanismos ali no século XIX de consumo, de publicidade para o consumo? Eu vou ter 3 mecanismos. Eu vou ter reason why, eu vou ter scapegoats e eu vou ter o testemunho. Então, o primeiro mecanismo são as razões pelas quais. Então, eu mostro por que você deve consumir esse produto. Eu coloco um convencimento racional muito forte. Eu te mostro quais que são as características, quais que são as peculiaridades, qual que é a viabilidade, por que que aquele é o seu objeto de consumo, por que que você precisa consumir aquele objeto em específico. O segundo mecanismo é o convencimento, mas é o convencimento pelo medo. Então essa prática, ela vem caindo em desuso há muito tempo. Mas ali no início do século XIX, século XX, isso era bem interessante para conseguir um resultado, era bem efetivo. Ou seja, você consumia porque você tinha medo de que ocorresse alguma tragédia, algum desastre com vocês. Porque a publicidade, ela mostrava isso. A publicidade mostrava que quando você consome aquele produto que está ali na sua frente, você não corre riscos de que situações desagradáveis ocorram com você. Aí a gente via isso na questão de enxaguante bucal, a própria questão automotiva. Então era aquele carro que ele é muito veloz, ele não encontra nenhuma dificuldade. Quando você está dirigindo aquele veículo, tudo se abre para você, você não tem nenhuma adversidade, você não tem problema climático, você não tem problema com trânsito, você não tem nada. É tudo perfeito, mas é tudo perfeito porque você está consumindo aquele produto. Porque quando você não consome aquele produto, a perfeição, ela não existe. E o segundo mecanismo forte de publicidade informativa para consumo é o testemunho. Eu coloco pessoas que já tiveram acesso àquela mercadoria falando o quanto aquilo ali foi bom para a vida dela, o quanto aquilo ali mudou. Fala, nossa, por que eu não consumi isso antes? Então mostra a verdadeira face da sociedade de consumo. Então o consumo, ele vem muito forte, muito característico de que eu preciso consumir porque consumir agora é uma prática social e eu preciso manter esse status. Então eu tenho esses mecanismos de informação, de convencimento, né, dessa publicidade para o consumo. Pode ser eu demonstrando as razões, os benefícios para você consumir aquela mercadoria. Pode ser por um certo medo de que você não atinja toda essa perfeição. E o testemunho, que é uma prática viável, mais coerente, a questão do testemunho e das razões para o consumo, mais coerente do que o medo. Vamos concordar. Então, a publicidade, a informação, ela ganhou uma nova cara, um novo rosto. Porque até então a informação, a publicidade, ela era muito sutil, ela era muito simples. Eu só tinha acesso a informações em relação àquele produto, àquela mercadoria, se eu fosse procurar. Então, se eu procurei é porque eu quero comprar. Agora não. Agora eu tenho esse bombardeio de informação, esse bombardeio de publicidade. Para quê? Para estimular a prática do consumo, para manter esse status social que é característico dessa sociedade de consumo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem um gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?